Turma. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a saúde mental, cidadania e território, contribuição e possibilidades do trabalho de enfermagem. Franco Basaglia é um psiquiatra europeu que traz a saúde mental como uma das enfermidades psíquicas embutida no conflito social. Foucault Amarante traz que a subjetividade é algo do indivíduo, da sua interioridade, onde está uma faculdade racional e singular, produzida por fim na coletividade ética, estética, cultural e social. O que é que Foucault, Torres e Amarante quer dizer sobre isso? Cada sujeito é único, é singular, né? Não há uma pluralidade no sujeito quando ele, mesmo ele apresentando diversas faces no meio coletivo e social. Ele, de forma interiorizada, ele é movido às faculdades racionais, né, de pensar, de refletir, de agir. E ele, através disso, produz uma subjetividade e transborda essa subjetividade de modo que a sociedade, em âmbito coletivo, viva o contexto ético, estético, cultural e social. Mais uma vez, esse é o sujeito do desmonte psíquico, esses somos nós dentro da nossa subjetividade, do nosso vazio existencial. E nós, como os profissionais da área da saúde, sendo técnicos de enfermagem, enfermeiro, psiquiatra, psicólogo, a equipe multidisciplinar vai ajudar a reproduzir ou encaixar as peças do quebra-cabeça dessa subjetividade, de contemplar esse vazio existencial que existe na subjetividade desse sujeito. Vou trazer aqui o conceito de cidadania, já que a gente vai falar de cidadania, território e saúde mental, tá? Segundo o dicionário Aurélio, o indivíduo de um gozo de direitos civis ou de políticos de um Estado ou no desenvolvimento de seus deveres para com estes. Este é um conceito de cidadania. Né? O indivíduo que se faz gozo do que é direito e dever, né? E que tem que desempenhar dentro do seu coletivo seus deveres sociais também. A gente tem que parar de só pensar no eu da cobrança, que eu tenho o direito mas a gente esquece muitas vezes do dever de fazer, de ser eficiente nessa discussão. E é o apontar, e muitas vezes vira o direito desconhecido leigo, né, que sobressai no contexto de cidadania. Eu gosto muito dessa frase de Suzarte, 2006, que ele diz assim: a identidade costura o sujeito à sua estrutura. Nós sabemos que nós somos diferentes, temos visões diferentes, vivemos num mundo democrático, em um mundo aberto de discussões, onde a divergência de ideias, os comportamentos de subjetividade de cada sujeito difere a cada momento. Então, a identidade desse sujeito vai costurar a sua estrutura quando a gente se refere à sua formação de personalidade, subjetividade, do adoecer patológico, né? É a construção desse sujeito dentro da sociedade. E aí a gente começa a despersonalização do sujeito, né? A gente é rotulado socialmente através de uma patologia,
Nós não somos, às vezes, conhecidos pelo nosso nome, nós somos despersonalizados como sujeito, quando nós somos estigmatizados por uma doença subjetiva, né? Eu deixo de ser Aline e passo a ser a paciente bipolar, ou a paciente esquizofrênica, ou a paciente dependente do consumo de substâncias psicoativas. Essa despersonalização, essa estigmatização social de âmbito coletivo, traduz um contexto de conflito de uma ordem imensa dentro do nosso contexto de direitos e deveres do cidadão, que faz compilar lá na frente algumas perdas e ou alguns ganhos secundários, não para o indivíduo, mas para o seu contexto familiar. O que seria esse ganho secundário? Né? Eu usar de uma patologia, de uma doença, para ter ganho em cima daquilo. Nós temos exemplos claros e diários, que são as mães de filhos autistas ou suposto autismo, né, alguns diagnósticos em investigação, que tem a barganha de se comprar um carro novo com 30% de desconto, tem um benefício e tem outras prioridades no contexto social a que outras patologias ou outras crianças não têm. Tá? Conceito de saúde mental, segundo o Dr. Louroso, é o equilíbrio entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. É a capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. É ser capaz de ser sujeito em todas as próprias ações, sem perder a noção de tempo e espaço. É buscar viver a vida em sua plenitude máxima, respeitando o legal do outro. Quando a gente fala em saúde mental, a gente fala de um contexto bem mais amplo, porque é o mental que comanda todo o restante, principalmente o físico, né? O psíquico que tem esse autocontrole. Vocês vão ver muito em espaços de emergência ou na nossa diária também. Pacientes que somatizam. O que é somatizar? Você com a sobrecarga de trabalho imensa, você começa a adoecer e o corpo começa a demonstrar, tá? Nesse processo que a gente está vivendo de pandemia, existem várias pessoas somatizando patologias que de forma clara se transcreve objetivamente, porque eu vejo, eu posso sentir, a exemplo de processos alérgicos, de hematomas no corpo, onde aquela raiva ou aquele sentimento de angústia que não me faz explodir para fora, me faz consumir na minha existência interior e não deixa com que eu compartilhe essa vivência externa. Eu coloque para fora por causa de algumas dificuldades pessoais que eu tenho de colocar esse problema para fora. Aí eu trago uma imagem de dois modelos totalmente diferentes na saúde mental. A imagem de cima, preta e branca, vocês estão vendo um modelo de caráter manicomial, um modelo de retrocesso, um modelo antigo, onde existiam superlotações em enfermarias, ou alas, como eram chamadas, né? As alas psiquiátricas, ou as celas. Em Feira de Santana, o Hospital Colônia, ou conhecido como Hospital Colônia, ou Hospital Lopes Rodrigues, as denominações eram de celas. Em cada cela existia 100 pacientes. Imagine você trabalhando com um número reduzido de profissionais de saúde, que até hoje a gente já tem essa resistência com a saúde mental. Imagine antigamente
para se achar profissional com mão de obra para lidar com 100 pacientes dentro de uma unidade, para ter controle medicamentoso, para tentar dar um cuidado que não era o cuidado como se tem hoje, mas um cuidado muito normativo, medicamentoso, não de um caráter integral, biopsicossocial. Na imagem de baixo, colorida, é uma imagem que reflete a terapêutica do paciente embutida numa discussão multidisciplinar, onde participa da recepção ao médico. Todos são corresponsáveis pela terapêutica e pelo cuidado desse sujeito, e todos têm que produzir e passar de forma até informal, indireta, sobre aquele paciente ou ações de forma diferente, alterada daquele sujeito. As discussões antigamente no modelo manicomial era única, ela era vertical, o médico determinava. Hoje, na foto abaixo, ela é horizontal. Existe uma discussão ampla da equipe multidisciplinar, onde todos têm voz e voto. Uma decisão única e pontuada. O movimento de reforma psiquiátrica brasileira deve ser compreendido como um conjunto de transformações práticas, saberes, valores culturais e sociais que avançam e é marcado por impasses, tensões, conflitos e desafios no cotidiano da vida das instituições e dos serviços oferecidos pela a rede de assistência de saúde mental, ou rede assistencial de saúde mental. A reforma psiquiátrica ela perpassa por vários protagonistas, e dentre eles estava o paciente, profissional de saúde e familiares, que em Bauru lutam por um mundo sem manicômios. Né? Existia um índice alto de mortes dentro do hospital psiquiátrico, e a gente sabe que ninguém morre pela esquizofrenia, ninguém morre de bipolaridade. A gente tem essa patologia, porém outras patologias biológicas trouxeram que esse paciente viesse a óbito. A gente não tem como caracterizar que uma esquizofrenia ou uma bipolaridade traga o paciente a óbito. Diante disso, do número grande de mortes, que vocês podem ler o livro O Holocausto Brasileiro, em Barbacena, Minas Gerais, ou o documentário que aborda também a mesma linguagem, vocês vão ver que existia o trem da loucura. Os loucos eram depositados em trens, paravam-se em Barbacena, uma pequena cidade, e lá ficavam contidos e confinados. Barbacena teve um grande número de óbitos, né? Ou por violência, ou por traumas, né? Que nós chamamos dos TCEs, ou por cargas elétricas de uma voltagem maior na eletroconvulsoterapia, que era feita, e o descaso que era o cuidado, né? Onde era alojado crianças, mulheres, homens e idosos. Todos eram tratados no mesmo contexto. Então, o livro, o Holocausto Brasileiro, ele traz um pouco sobre esse retrato, esse recorte, essa história. E diante de todo esse caos, existem os modelos substitutivos, que antes era chamado de NAPs, N-A-P-S, Núcleo de Atenção Psicossocial. Hoje, nós caracterizamos de centros, Centro de Atenção Psicossociais, que no popular nós chamamos de CAPs através da sua sigla. São centros de atenção psicossocial de caráter aberto e comunitário,
Dotado de equipe multidisciplinar e transdisciplinar, a saúde mental perpassa por muitos setores, tá? Por isso que a gente fala dessa questão transdisciplinar. Realizando atendimento ao usuário de transtorno mental grave e persistente com sofrimento e ou transtorno mental em geral, sem excluir aquelas decorrentes do uso, abuso, dependência de álcool, crack e outras drogas. Tá? Os CAPs nós dividimos em 5. Nós temos CAPs tipo 1, que é um CAPs para cidades de pequeno porte, a partir de 20 mil habitantes. São cidades que têm que atender toda a demanda de saúde mental. É o CAPs mais complexo que se existe, porque você tem que atender criança, idoso, adulto, tudo no mesmo espaço. Nós temos o CAPs tipo 2, que é o CAPs específico para transtorno mental, tá? Que pode ser em cidades a partir de 70 mil habitantes. Nós temos o CAPs 3, que é um CAPs de modelo 24 horas, onde existe um número bem maior de profissionais e uma rotatividade também de pacientes e profissionais, tá? E a terapêutica ela tem que ser 24 horas de acompanhamento com aquele sujeito. Na nossa diária, a gente não vê a contemplação dessas 24 horas. Isso nos entristece. Porém, a gente tem que rever algumas condutas desses modelos, para que também a gente não institucionalize ou vire um hospital de ambulatório, um hospital de referência, que não é esse o intuito. Tá? Nós temos o CAPS IA, que é o CAPS infantil, que vai até os 18 anos, 11 meses e 17 anos, 17 anos, 11 meses e 29 dias, e daí esse paciente é encaminhado para um CAPS tipo 2 ao completar os 18 anos de idade. É uma equipe bem mais complexa, porque exige uma atenção maior nos processos diagnósticos, são suspeitas diagnósticas, principalmente que as crianças estão no processo de crescimento e desenvolvimento até os 18 anos e a gente não pode estar tão preso aos diagnósticos, às formações diagnósticas nesse processo de crescimento e desenvolvimento. Nós temos o CAPS, álcool e outras drogas, que é o CAPS AD, que trabalha com dependência química de todas as ordens, tá? Lícita, ilícita e de todos os formatos. Isso é a portaria 3.088, de 23 de dezembro de 2011. A construção da assistência na rede de serviços substitutivos, os quais são limitados muitas vezes, pode por paredes e espaços diminutos para uma assistência territorializada e que utiliza os dispositivos da comunidade. Essa imagem traz um retrato do contexto da saúde mental dentro do território, trabalhando cidadania e trabalhando o sujeito na sua reconstrução psíquica, não reabilitação física psíquica, na sua reconstrução. Essas mulheres que estão de camisa lilás são multiplicadoras sociais, são pessoas da comunidade, são pessoas que se deram o luxo e o prazer de trabalhar voluntariamente e ser semente, vamos dizer, de distribuição, né? Ou distribuída numa comunidade onde são 2 horas da sede de estrada de chão e que elas fazem a diferença nesse local, tá? Isso é uma interação de 2 tipos de CAPs, o CAPs de Mirangaba e o CAPs de Capim Grosso, que foi convidada para a inauguração do Centro de Convivência Comunitário para atingir todos os níveis, tanto de atenção primária como da assistência especializada.
Conceito de território. Segundo Pereira e Barcelos, 2006, a territorialização é um pressuposto básico do trabalho da Programa de Saúde da Família, que hoje nós chamamos de Estratégia de Saúde da Família. Essa tarefa adquire, no entanto, ao menos 3 sentidos diferentes e complementares de demarcações e limitações de área de construção de serviço, de reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social, existente nessas áreas, estabelecendo a relação horizontal com outros serviços adjacentes, vertical de centros de referência. Então, o território, quando a gente fala que o paciente ele pertence ao seu território, é o seu local de moradia. Ele ali é sujeito pertencente àquele território. E é aquele território de atenção primária que vai dar todo o aporte dele. Caso ele precise avançar para um espaço especializado, ele vai para o tratamento, mas ele retorna ao contexto dele familiar. Essa é a imagem que eu trago para vocês de um encontro de comunidades. Na Política Nacional de Humanização, diz o seguinte: garantir ao cidadão acesso integral humanizado e de qualidade às ações de serviço de saúde articulado territorialmente de forma participativa e intersetorial. Então, a gente faz uma troca. A gente tem que parar de achar que só o profissional tem o saber. Nós temos que disseminar esse saber através do coletivo e do coletivo da visão comunitária. Porque eles são pertencentes naquele território e eles têm também outras habilidades que são usadas nesse contexto de humanizar, de desmistificar algumas ações de saúde mental. Quais são os princípios norteadores? Fortalecimento do trabalho em equipe multidisciplinar, fomentando a transversalidade e a grupalidade. Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a produção do sujeito. A gente fala muito em prevenção e promoção, mas a gente trabalha muito no assistencialismo. É isso que faz a gente estar sempre na queixa e não evoluindo como sujeito. E a valorização, a dimensão subjetiva e social de todas as práticas de atenção e gestão do SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito e as questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e população específicas, índios, quilombolas, ribeirinhos, assentados, todas essas populações aí citadas. A gente tem que trabalhar a saúde mental. E em muitos, a saúde mental está bem característica, principalmente como a sua rotina dentro da sua comunidade, dentro do seu território. Outro princípio norteador, outros princípios norteadores são a construção de autonomia e protagonismo do sujeito no coletivo, implicado na rede do SUS. A gente tem medo de dar autonomia a esse sujeito, e como ele começa a questionar muito, ele se vê como chato. E aí eu abro parêntese. A corresponsabilidade desse sujeito no processo de gestão e atenção, fortalecimento do controle social com caráter participativo em todas as instâncias, que é de cunho participar nesse formato, e compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos profissionais de saúde, estimulando o processo de educação permanente. Né? A gente tem que estar nessa discussão, nesses estudos, nesse controle diário, estimulando essa troca de saberes, para a gente sustentar a discussão da saúde mental nesses territórios. E aí existe uma ação que se chama matriciamento. O matriciamento ele é um articulador de rede assistencial entre a saúde mental e a atenção primária. E aí não entra só a atenção primária, entra todas as redes SUS e SUAS, que é a rede da assistência social. O matriciamento ou apoio matricial se constitui na comunhão de saberes e práticas entre esses trabalhadores de saúde.
mas ressalta a participação do saber popular, do familiar, da família, da comunidade, favorecendo a construção de novos dispositivos de atenção e resposta às diferentes necessidades dos usuários e articulação entre os profissionais na elaboração dos projetos terapêuticos que sejam pensados de acordo com a sua singularidade de cada sujeito. A gente tem uma rotina, temos dificuldade de sair da zona de conforto, e isso nos faz que a gente caia numa rotina. E aí eu trago um exemplo dos agentes comunitários de saúde, chegar numa casa e só avaliar a gestante, o hipertenso, o diabético, a criança, esquecer do paciente de saúde mental. Né? E essa discussão tem que ser ampla. A gente tem que ir para as UBS discutir quem são os pacientes de transtorno mental daquele território e de que forma eu posso estar discutindo com a equipe o acompanhamento, para esse acompanhamento ele ser compartilhado, ser coletivo e eu diminuir riscos e danos a esses usuários, principalmente no momento do surto. O apoio matricial surge como ponte, elo entre a atenção primária e a atenção e os CAPs. A troca de experiência de saber, a responsabilização compartilhada dos casos, com visitas oferecendo múltiplos caminhos para que o usuário possa optar pelo percurso que considera viável e resolutivo. Quem está no CAPS precisa saber como é a realidade das ações de UBS do seu território e a UBS precisa entender como é o fluxo e o contexto dos profissionais dentro da saúde mental, dentro do serviço substitutivo. Nesse caso é o CAPS. Existe a Lei de Exercício da Enfermagem, número 7.492 de 96, que traz alguns artigos. Né? A programação da enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem, isso cabe mais ao enfermeiro, né? que exerce funções que lhe cabe privativamente planejamento, organização, execução de algumas tarefas, consulta de enfermagem, mas o técnico ele também é respaldado por essa lei, exercendo algumas funções que lhe cabem principalmente na execução e avaliação do serviço de assistência de enfermagem. Né? Como integrante da equipe de saúde, também participa da execução e avaliação desses programas e elaboração e execução e avaliação de planos assistenciais. Isso cabe ainda ao enfermeiro, porém, o técnico de enfermagem, dentro do artigo 11 da Lei do Exercício, cabe ele ser participativo e estar presente na formação da educação permanente e nas ações de execução que são planejadas pelo o enfermeiro responsável por aquele setor. Quais são as nossas contribuições? Diminuir os agravos gerados pelas polifarmácias. O que são polifarmácias? Pacientes que fazem acúmulo de medicação, às vezes nesse acúmulo faz pode entrar num quadro depressivo e fazer o consumo de múltiplas drogas, né, e vir a óbito em função de uma intoxicação, ou então medicações de muito tempo, quantitativo, o uso de forma incorreta, tomar a medicação vencida e aí entrar na superdosagem ou não fazer superdosagem. Acolhimento e escuta qualificada, a gente tem que usar Rubens Alves de alguma forma para que a gente escute mais e fale menos, para a gente ter uma escuta realmente qualificada. Produção de tecnologias leves em saúde mental, inovando o cuidado, a gente tem que pensar de trabalhar como Nise da Siqueira, trabalhar o sujeito através da sua particularidade. A gente se preocupa muito nas tecnologias pesadas, UTI, tomografia, mas existem situações que a gente, na saúde mental, evolui com a tecnologia leve. Facilitador de formação e projeção da educação permanente, isso nós todos seremos. Produção de cuidado e saúde mental, acesso de acolhimento, vínculo e resolução nos apoios matriciais,
isso é participativo também do técnico de enfermagem. Ação integral na crise e intensificação do cuidado com as famílias. Não se faz cuidado de pacientes de saúde mental sem participação familiar. Promoção, prevenção e reabilitação dos usuários de saúde, neurose, psicose, egresso de hospitais psiquiátricos e usuários de substâncias psiquiátricas. Essa foto aí é uma foto de reunião técnica que ocorre nos CAPs. Normalmente as reuniões técnicas têm que ocorrer uma vez na semana, onde os casos são discutidos com toda a equipe. E dentro dos casos mais graves, que tipo de cuidado e terapêutico a gente vai formular, que nós chamamos de PTS ou PTI, que é o projeto terapêutico singular ou projeto terapêutico individual daquele sujeito. Essas aí são as mulheres, né, que tem o samba de roda, é a gente trabalhando o território e cultura local, para a gente estar mobilizando e reinserindo os pacientes que já fazem parte daquele território. Essa é uma participação também social de reintegração do sujeito no contexto social. E nossas possibilidades. Nós somos participação e mobilização nos conselhos de saúde locais. Isso é de suma importância a gente estar levando essas discussões para os conselhos de saúde. Nós traçamos parceria entre institucionais com outros setores, e aí eu trago a rede SUAS e as redes privadas. Nós empoderamos os sujeitos e nós somos patrocinadores de vida. Quando eu paro para escutar esse sujeito, quando eu faço a transformação do seu psique, que está afetando tanto o contexto de trabalho, de vida e de ambiente social familiar, eu começo a patrocinar a vida através dessas possibilidades. E trazer esse retrato de bem-estar social, de não estar só embutido somente na medicação, mas oferecer outras terapias, como se mostrava Nice na Siqueira, quando ela fazia que os pacientes produzissem os seus sentimentos através das pinturas. Aqui ficam as referências. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até a próxima aula.